Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Devocional esse mais do que especial, afinal de contas, começamos aqui um especial de Natal, uma série preciosa feita para te abençoar, feita para te ajudar a mergulhar nesta que é uma das histórias mais importantes de toda a história. Eu desejo muito que não só hoje, mas que nos próximos dias também o Senhor Deus fale muito ao seu coração e que o Natal não seja apenas uma data meramente cultural para você, que você entenda o significado mais profundo do Natal, que é a vinda à Terra do Salvador da humanidade, aquele que um dia morreu por nós, este nasceu e vamos aprender muito sobre esse nascimento. Eu sei que várias pessoas têm dúvidas sobre o Natal, dúvidas simples, como por exemplo, será que eu devo celebrar o Natal ou não? Como eu lido com a parte consumista do Natal? Será que a celebração atual do Natal, ela tem uma origem pagã ou uma origem cristã? Como é que eu posso mensurar isso? Como é que eu lido com isso de forma sábia? Nós vamos conversar sobre algumas dessas dúvidas lá no nosso último episódio do especial de Natal. Tem outras pessoas que têm algumas dúvidas mais filosóficas, mais profundas. Eu desejo que o Senhor Deus vá clareando seu coração, vá direcionando você. Mas hoje eu quero começar contextualizando contigo a partir do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Quero ler com você aqui os primeiros versículos, a partir do versículo 1. E claro, antes de ler esse texto, quero já convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no canal, para deixar um like na transmissão e para estar conosco todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. É o nosso compromisso em começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte, vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 7. Vai dizer assim, Lucas capítulo 2, versículos 1 até o versículo 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Para quem não sabe, o Evangelho de Lucas ele foi escrito para um rapaz chamado Teófilo. A gente não tem muitos detalhes sobre quem seria de fato esse Teófilo. Tem algumas cogitações da teologia, mas por que é importante saber esse detalhe? Para você entender que esse documento, quando Lucas está escrevendo, ele está escrevendo para uma pessoa em especial. E Lucas está contando uma história, Lucas está contando o Evangelho de Jesus. Por isso que ele faz questão de enfatizar algumas nuances históricas, algumas datas, alguns nomes de governadores, de políticos da época. E você vai perceber que, em especial, os milagres de cura de Jesus no Evangelho de Lucas traz detalhes que em outros evangelhos não temos. Por quê? Porque, segundo a grande maioria dos teólogos, Lucas era uma espécie de médico na época. Ele tinha algum nível de conhecimento científico, medicinal, bastante acima da média das pessoas. Então ele vai colocar alguns detalhes, algumas nuances ali bem interessantes. E o capítulo 2, no versículo 1, já começa dizendo assim, ó, naqueles dias de César Augusto, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. O que é que isso nos ministra, Tiago? Como é que de um versículo desse Deus vai falar comigo? Está informando aqui só que teve um recenseamento no Império Romano.
Será que tem alguma lição guardada para nós aqui? E é claro que tem, gente. Se nós formos olhar em todo o Velho Testamento, existem cerca de 300 profecias. Na verdade, tem mais de 300. Estou fechando aqui um número redondo para você. Mais de 300 profecias sobre o nascimento de Jesus no Velho Testamento. Dentre algumas dessas profecias, está sinalizado que o Messias nasceria em Belém. Belém, também conhecida como a cidade de Davi. Só que tem um detalhe: José residia em Nazaré. Belém e Nazaré são cidades distantes. Belém e Nazaré têm aproximadamente uma distância cerca de 140 quilômetros, o que nos dias atuais seria algo muito curto, certo? Para quem anda de carro, para quem tem a mobilidade urbana dos dias atuais, é uma distância até relativamente curta. Mas naquela época, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião, não tinha os meios mais modernos que nós temos hoje, e ainda mais numa região desértica como é Israel. Muitas vezes essa distância era uma distância muito, muito, muito grande. Nazaré, para quem nunca viu o mapa de Israel, fica ali mais ao norte de Israel. Belém fica mais ao sul, Belém fica ali cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. E eu quero ler, por exemplo, uma dessas profecias que tem no Velho Testamento, mostrando que Jesus nasceria em Belém. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai dizer o seguinte: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Tem não só essa, mas várias profecias sobre Jesus nascer em Belém. E olha só que Jesuicidência, é mais do que uma coincidência, é uma Jesuicidência, tem a mão ali do Eterno. No momento onde Maria está grávida, o imperador romano ele emite um decreto, e esse decreto era para fazer o recenseamento em todo o Império Romano. O recenseamento, gente, era basicamente uma espécie de alistamento, vamos colocar assim de modo bem simples, que deveria ser feito na cidade onde a pessoa nasceu. Então vamos trazer para os dias atuais para você entender. Digamos que uma pessoa tivesse nascido no Rio de Janeiro, mas estivesse morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Se fosse naquele tempo e o imperador emitisse um recenseamento, a pessoa não poderia, por exemplo, responder a esse recenseamento em Porto Alegre. Ela não teria os meios digitais, ela não teria como mandar um e-mail, como mandar um fax, como mandar um documento pelos correios. Ela teria que voltar para o Rio de Janeiro, sua cidade de nascimento, para poder realizar esse alistamento, para poder responder esse recenseamento. Então, nós estamos falando aqui de um decreto do imperador romano. É basicamente o homem vivo daquele momento mais poderoso da face da terra. O homem vivo mais poderoso da face da terra emitiu um decreto que cooperou com as profecias acerca do lugar onde Jesus nasceria. Deixa eu dizer uma coisa. Provavelmente, se nós olharmos só a parte logística, a parte social, tirarmos aqui o sobrenatural de Deus, provavelmente, se não fosse o recenseamento, Jesus não nasceria em Belém, nasceria em Nazaré. A razão de José e Maria estarem em Belém é unicamente este recenseamento. E aqui vem uma grande lição para aquecer o teu coração. Sabe qual é? É que o homem mais poderoso do mundo naquela época, o imperador romano, ele tinha, digamos assim, a caneta na mão, ele tinha o poder na mão. Ele poderia mover nações, poderia mover cidades, poderia mover os homens de uma cidade para outra, como ele fez. Mas Deus moveu o coração do imperador. A Bíblia fala que o coração dos reis está na mão de Deus, está na mão de Deus. Quando o imperador romano emitiu esse decreto, ele não cria que nasceria o Salvador da humanidade em Belém. Embora houvesse sim, na cultura da época, uma crença de que naqueles dias, naquela época, nasceria alguém especial. A gente vai tratar disso quando conversarmos sobre perguntas e respostas acerca do nascimento de Jesus. Em todo o Império Romano, se você for estudar na história, na arqueologia, nos documentos preservados, você vai perceber que em todo o mundo, não só Israel, havia uma conversa
Havia uma discussão, havia uma crença de que nasceria ali o Filho de Deus. Só que para o imperador romano, o Filho de Deus era o imperador. Para a população do Império Romano, o Filho de Deus, oficialmente falando, era o imperador. Então, quando Jesus nasce, na verdade, nasce o verdadeiro Filho de Deus, aquilo é tido inclusive como uma afronta para o imperador romano. Pois bem, esse imperador romano, que era o homem mais poderoso do mundo na época, acontece que ele não passa de um instrumento nas mãos de Deus. O que é que isso ministra ao nosso coração? É que quando nós temos uma promessa da parte de Deus, nós precisamos relembrar constantemente ao nosso coração de que Deus, ele tem em suas mãos a condução da história. A história não é um fio solto, destinado às aleatoriedades da vida. A história está nas mãos de Deus e ele move céus e terra para cumprir o seu propósito. Estou com meu coração aquecido aqui falando com você. Tem uma passagem no Velho Testamento onde Deus dá uma visão para o profeta Jeremias, depois fala algo sobre aquela visão, né? Fala assim: Jeremias, o que vês? Jeremias fala assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus fala assim: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Algumas pessoas não entendem aquilo porque existe um joguete de palavras ali no original. Quando é trazido para o português, perde um pouco o sentido, perde a rima da coisa, a profundidade, o sentido cultural da coisa. Mas a ideia de Deus, se fosse transliterar aquela mensagem, seria o seguinte: seria Deus falando para o profeta Jeremias que, viste bem, Jeremias, eu tenho a condução da história. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que a minha palavra se cumpra. Mesmo no cenário desfavorável, abra o seu coração para entender isso aqui. Mesmo com circunstâncias desfavoráveis, mesmo quando as peças não se encaixam, continue crendo no Senhor, porque Ele tem a condução da história. Ele move céus, ele move terra, ele move o coração do rei, ele move o coração do governador, ele move o coração de quem ele quiser para fazer com que a palavra dele se cumpra. Mais do que ser fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel ao que ele declarou e ele vai fazer qualquer coisa necessária para que se cumpra aquilo que ele declarou. Às vezes a gente pensa assim: poxa, Tiago, acho que Deus está chateado comigo, então Deus não vai cumprir aquela promessa. Acho que Deus está chateado comigo, então aqueles planos que ele tinha para mim, ele deve ter abortado aqueles planos, ele deve ter mudado de ideia. Quando Deus emite uma palavra, quando Deus emite uma promessa, Deus ele é fiel também à sua palavra. Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então note que todo um cenário social, todo um cenário cultural, todo um cenário político é uma ferramenta usada por Deus para que ele cumpra as suas promessas. E aí José vai, por essa razão, ele vai com Maria para a cidade de Belém. Então, Nazaré, norte de Israel, Belém, sul de Israel. Nazaré para Belém, cerca de 140 quilômetros, eles fazem essa viagem. Lá no versículo 3, vai dizer o seguinte: e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. José nasceu em Belém, tá bom? Se você for olhar, inclusive, uma curiosidade, existem duas genealogias de Jesus no Novo Testamento. A genealogia que está em Mateus e a genealogia que está no livro de Lucas. Essas duas genealogias, uma vai ali para a raiz de José, genealogia da parte de José, outra vai para a genealogia na parte de Maria. Ambos têm a descendência ali que cumprem a profecia. José, sendo de Belém, ele tem que voltar para Belém, para esse recenseamento, para esse alistamento, para sua cidade natal. E tem uma curiosidade aqui especial, porque a palavra Belém significa... Aliás, antes de eu falar, deixa eu perguntar aqui para ver se alguém sabe o significado dessa palavra, o significado desse nome. Será que alguém pode colocar no chat, alguém pode colocar nos comentários o significado do nome Belém? Toda cidade que tem um nome tem um significado, certo? Às vezes é o nome de uma pessoa importante, às vezes é um nome que tem a ver com algo que aconteceu naquela região, às vezes é um nome que é homenagem a alguma coisa que marcou aquela cidade, que marcou aquela história, que marcou aquela população. Belém, atenção, Belém significa casa do pão. A palavra Belém significa casa do pão. E é muito interessante que na casa do pão nasce o pão da vida. Aleluia, isso é muito forte.
esse não é só um detalhe, essa não é só uma coincidência, essa é uma lembrança de Deus, é uma lembrança do Pai, para nós sabermos que Jesus, ele é o alimento que nos sustenta. Da mesma forma que nós nos alimentamos fisicamente para manter o nosso corpo saudável, manter o nosso corpo forte, saco vazio não para em pé, não é verdade? Nós precisamos alimentar nossa alma, nós precisamos alimentar o nosso espírito. A verdade é que todos nós, independente, todos nós sempre estamos alimentando a nossa alma. Todos nós sempre estamos alimentando o nosso espírito. A pergunta que eu te faço é: do que você tem alimentado o seu espírito? Do que você tem alimentado a sua alma? Alimente a sua alma de Jesus, porque Ele é o pão da vida. Toda vez que a gente deixa de alimentar a nossa alma com Jesus, a gente está fazendo com que o nosso espírito desfaleça. Está fazendo com que o nosso fôlego de vida diminua. Porque quem dá sustentação é Jesus de Nazaré. Ele é o pão da vida. Existem outros alimentos para o espírito que, assim como na nossa vida física, tem alimentos que enchem barriga, mas não nutrem. Na verdade, tem vários alimentos por aí que vão encher sua alma, mas encher a alma é diferente de nutrir a alma. Olha só, quem nutre de fato é Jesus. Ele é o pão da vida. Jesus, o pão da vida, nascendo justamente na casa do pão. E aí seguimos falando do versículo 4, porque vai dizer o seguinte, ó: por ser descendente de Davi, José foi de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi. Gente, observe. José tinha aqui uma missão logisticamente bastante desafiadora, tá? Porque além de ser uma viagem bastante longa, se José fizesse essa viagem sozinho, já seria por si só uma viagem bastante longa, José ainda teve que levar consigo a sua esposa, e a sua esposa grávida. Imagina comigo, provavelmente eles fizeram essa viagem à base de montaria, né? Ou montando camelos, ou montando cavalo, ou montando jumentinho, ou a pé, alguma forma eles fizeram. Imagina comigo uma mulher grávida ter que fazer um deslocamento de 140 quilômetros pelo deserto. Detalhe, sendo que essa mulher grávida, José e Maria, ambos, eles não eram de família privilegiada, sabe? Eles não tinham grandes finanças suficientes, como a gente vê às vezes em alguns filmes mais antigos, que algumas pessoas vão fazendo deslocamento ali, tem os seus funcionários, seus servos, às vezes até escravos, né? Estão ali conduzindo, tem sombra, tem água fresca, a pessoa fica só descansando ali e a coisa vai acontecendo. Não, eles eram, digamos, cidadãos comuns, pessoas comuns, com suas limitações financeiras que a maioria da população naquela época tinha. Então, eles fizeram essa viagem, foi certamente uma viagem logisticamente muito desafiadora. Mas aqui tem duas coisas que você não pode esquecer. Quem está conosco aqui nos devocionais diariamente, já tem o costume de anotar. Às vezes anota em papel, anota no celular, anota no chat, anota nos comentários. Se você está aqui a primeira vez, se inscreve no canal. Está aqui todos os dias. E tem coisa que você não pode esquecer. Anotar te ajuda a se lembrar, te ajuda a não esquecer. Então guarda isso, duas lições muito importantes. Obedecer é desafiador, não é fácil. Quando a gente precisa obedecer a Deus, nem sempre é fácil. Mas tem uma segunda coisa: Deus nos sustenta em meio a esses desafios. O mesmo Deus que guardou Maria, que guardou José, no momento do anúncio da gravidez de Maria, o mesmo Deus que guardou todos os personagens da história, o mesmo Deus que guardou você até hoje, esse mesmo Deus está te lembrando que, embora existam momentos na jornada que sejam bastante desafiadores, obediências que são difíceis, processos que são difíceis, o Senhor ele vai te sustentar em meio às dificuldades. O trajeto não foi fácil, mas José segue firme, ele sustenta, ele conduz Maria e ambos são sustentados ali pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nem sempre obedecer vai ser fácil, mas sempre vai trazer propósito. Provavelmente, José e Maria, eles sabiam das profecias sobre Jesus nascer em Belém. Provavelmente, eu digo, afinal de contas, as profecias messiânicas, elas eram conhecidas em Israel. Mas eu me pergunto, será que no meio daquele caos logístico, José se lembrou disso? Bom, não sei. Por
que eu estou comentando isso com você? Porque às vezes a gente está caminhando, está obedecendo, está seguindo, e nem sempre a gente lembra das nuances do que Deus nos prometeu. Nem sempre a gente tem no nosso coração assim vívido as palavras do Senhor. Obedecer, gente, não é uma questão de emoção. Obedecer é uma questão de direção. Obedecer não se limita só à emoção. Emoção vem, emoção vai, emoção volta, emoção, sabe? Às vezes você está extasiado, você está frustrado. Emoção varia muito. Obediência tem a ver com decisão, com convicção. Certamente, teve um momento daquela caminhada que eles cansaram, que eles tiveram sede, que eles tiveram fome, que eles tiveram todo aquele desafio. Mas o Senhor esteve com eles em todo o tempo e o Senhor estará com você também em todo o tempo. Vamos seguindo porque o horário já avança e eu quero concluir aqui com vocês, indo agora para o versículo 7. Nós lemos o 4 e quero ir agora para o versículo 7. Por que já pulou para o 7? Porque nesse versículo aqui, ó, 5 e 6, tem um detalhe aqui que eu vou falar nos próximos dias. Nos próximos dias eu vou comentar sobre isso aqui, ó. Maria estava prometida em casamento e esperava um filho. Tem um detalhe aqui que depois eu vou conversar com você algumas nuances históricas que vai aprofundar mais ainda vai trazer um drama sobre esse detalhe e nós vamos aprender de Deus sobre ele. E lá no versículo 7 vai estar dizendo o seguinte, ó: ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos lá. Belém, na verdade, tanto Belém quanto Nazaré eram cidades pequenas, tá? Não eram grandes metrópoles. Embora Belém esteja próximo de Jerusalém, mas Belém é uma cidade relativamente pequena. Nazaré era um vilarejo, menor ainda. E, muito provavelmente por conta desse recenseamento, algumas pessoas fizeram o mesmo movimento de José. Voltaram para a cidade local, para a cidade natal, perdão, para poder realizar o alistamento. Então, quando eles chegam ali, todas as hospedarias estão cheias, certo? E aí, rapaz, José, ele ele leva Maria ali para um celeiro, uma estrebaria, e Maria tem ali Jesus numa manjedoura. Até compartilhei esses dias lá no Instagram, interessante, obviamente feito por inteligência artificial, a visão que Jesus teve quando ele abriu os olhos na manjedoura, né? A primeira visão que Jesus teve quando abriu os olhos na manjedoura. E tem lá um animal, um cavalo, olhando para Jesus assim, provavelmente com a primeira visão que o Salvador da humanidade teve quando acordou no dia seguinte ao seu nascimento. E brincadeiras à parte, a gente fica se perguntando assim, poxa, mas Tiago, Deus tem tanto poder, né? Deus poderia literalmente criar um hotel da noite para o dia. Falar assim, ó José, a partir desse momento, já que você aceitou, já que você topou essa ideia aí de ser pai do Salvador da humanidade, já que você topou essa viagem, José, você deve estar cansado, né? Mas como eu escolhi você, eu vou aqui agora para fazer um milagre. A partir de agora vai surgir aqui um super hotel, 6 estrelas, para você ter Jesus. Eu vou agora entrar numa providência aqui que você vai ter agora o maior luxo do mundo, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus Todo-Poderoso, ele também trabalha na simplicidade. Eu não sei se José orou assim, dizendo, Deus, abre uma porta de uma hospedaria. Deus, olha, tô com Maria aqui, tá? Minha noiva, engravidou, o filho nem é naturalmente meu, mas eu aceitei aqui essa missão. Né? Será que o senhor não poderia ir conseguir uma vaga pra gente no sobrenatural, numa hospedaria boa, porque a mulher tá grávida e tal? Nascer numa manjedoura, numa estrebaria, gente. Lugar onde ficavam animais. Provavelmente ali tinham fezes de animais, tinha sujeira, o lugar era inóspito para um bebê, para o nascimento. Não era tão higiênico assim. Mas essa realidade de Jesus nascer numa manjedoura, ela carrega lições muito profundas. Primeiro, que Deus não despreza as coisas simples. Deus faz coisas maravilhosas e profundas através de instrumentos e de lugares simples. E segundo, que Jesus, ele escolheu nascer num lugar simplório. Por que eu digo escolheu? Porque Deus, ele era e é poderoso o suficiente para ter criado ali um hotel 5 estrelas na hora, ter feito um milagre, certo? Você concorda comigo que Deus tinha poder para isso? Então, se Deus tinha poder e não fez, ele escolheu não fazer. Mas pense comigo, qual é a maior lição do Natal? Jesus nasceu.
Imagine você agora como uma casa espiritual. E essa não é só uma anedota. Na verdade, a Bíblia nos trata assim. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Você faz uma aliança com Jesus, fala, ó, Jesus é o meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em você. Você passa a ser literalmente morada do próprio Deus. Se imagine como uma casa. Quando você se imagina com uma casa, você se vê mais como um hotel 5 estrelas ou como uma estrebaria simples? Provavelmente se você for orgulhoso, vaidoso no seu coração, você vai dizer, não, Thiago, eu sou um hotel 5 estrelas, eu sou muito bom, eu sou muito boa, eu sou muito especial, eu tenho muitos talentos, eu seria aqui uma hospedaria bam 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 para Jesus. Mas na verdade, gente, o nosso interior, ele se parece muito mais com a estrebaria. O nosso interior se parece muito mais com um lugar inóspito. O nosso interior, ele se parece mais com um lugar que está sujo, precisa de limpeza. O nosso interior, ele se parece mais com uma manjedoura. E o fato de Jesus ter nascido numa manjedoura, o fato de Jesus ter nascido numa estrebaria, isso anuncia para nós que Jesus, ele veio para nascer no coração dos simples. Jesus, ele não veio avaliar, deixa eu ver aqui quem é bom o suficiente, quem tem um coração bom o suficiente para que eu faça morada nele. Não. Quando Jesus, ele não mais bebê, mas agora crescido, ele já adulto, ele fala assim, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chama os cansados, ele chama os oprimidos, ele chama os doentes. Ele chega a dizer assim, ó, aqueles que estão sãos, aqueles que estão curados, eles não precisam de médicos. Os médicos são enviados àqueles que estão doentes. E plot twist da história, quando ele estava fazendo isso, falando isso, ele estava sendo, entre aspas, irônico. Porque, na verdade, todos nós precisamos de cura em nosso interior. Só que como os fariseus não reconheciam isso, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, bom, vocês então se consideram curados, então vocês não precisam de médicos. Eu vou até os doentes. Então Jesus, ele tem essa forma de comunicar o seu amor para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão carentes, para aqueles que estão vazios, para aqueles que passam muito longe de serem uma hospedaria de 5 estrelas, para aqueles que reconhecem que o seu coração são como uma manjedoura simples. Quando nós realmente temos um encontro com Deus, a gente não se acha bom o suficiente. Na verdade, a gente pede misericórdia a Deus. Fala, Deus, olha, o melhor que eu tenho é muito pouco diante do que você merece. O melhor que eu tenho ainda é muito pouco diante da grandeza desse rei. Se você realmente é tocado por Deus, se você realmente foi tocado por Deus, você vai reconhecer que toda a sua arrumação é no máximo uma estrebaria. Tem no máximo uma manjedoura de palha, um celeiro, não sei qual era o material utilizado ali. Era um material que talvez era adequado para animais, não para um bebê, sabe? E quando Jesus nasce numa manjedoura, isso enche o nosso coração de esperança, de que eu, sendo fraco, sendo pecador, sendo caído, sendo completamente inóspito, Jesus escolheu morar no meu coração. Jesus escolheu morar no seu coração. Jesus escolheu morar em nós, que somos completamente inadequados para Deus. Mas o Senhor Jesus olha para nós e fala assim, é exatamente por isso. É porque você precisa que eu vou morar em você. Tem várias pessoas que são como hotéis 5 estrelas, de fato. Se olha assim, pensa, nossa, fulano é tão bom, é tão boa. Venceu tanto na vida, tem tanto dinheiro, tem tanto isso, tem tanto aquilo, mas essas pessoas, elas simplesmente não têm espaço para Jesus. Imagina José batendo na porta de cada hospedaria daquela, luxuosa talvez, ou simples, mas que fosse uma hospedaria mais, né, digna, digamos assim. E as pessoas dizendo, ó, não tem vaga, não tem vaga, infelizmente para você não tem vaga, já estou ocupado demais. Isso se parece muito com a nossa reação quando às vezes Deus trabalha para entrar em nosso coração, para falar conosco, para nos transformar e a gente diz assim: eu não tenho tempo, eu não tenho espaço,
É difícil que você fale isso com sua boca para Deus. Eu não consigo imaginar uma pessoa falando, Deus, não tenho tempo para você, não tenho espaço para você. Com a nossa boca a gente não diz. Mas o que é que as nossas atitudes estão dizendo? Compreende? Porque às vezes a gente já tem hóspede demais no nosso coração. A gente já tem preocupação demais. É o trabalho, é a carreira, é a performance, é o dinheiro, é o relacionamento, é isso e aquilo. São tantas coisas que a gente deixa, infelizmente, o principal hospedeiro de fora. Mas se hoje você reconhecer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou só uma estrebaria. Eu sou inadequado, eu não mereço. Não tem nada aqui do nível que o Senhor merece. Mas se eu tiver misericórdia de mim, Jesus vai entrar no seu coração. E tem um detalhe interessante, onde eu quero fechar o devocional com isso, apenas com esse asterisco, em 30 segundos a gente fecha o devocional, que é o seguinte. Algumas teorias, algumas linhas teológicas vão na linha, uma linha até um pouco mais profunda, mais dolorosa, digamos assim, do porquê que José e Maria, eles nasceram, eles tiveram Jesus ali numa manjedoura, numa estrebaria, certo? Quando você volta para sua cidade natal, você certamente tem ali familiares, onde você pode se hospedar, certo? Então, talvez diga assim, poxa, não achou lugar na hospedaria, mas será que na casa dos parentes? Se você nasceu em Belém, sua família é de Belém, você deve ter ali parentes, familiares, deve ter amigos, deve ter pessoas que lhe aceitem ali. Algumas linhas, isso aqui não está escrito na Bíblia, são linhas de pesquisa teológica, só para você mensurar um pouco algumas possibilidades. Algumas linhas vão dizer que quando Jesus nasce no estrebaria, isso sinaliza que os familiares de José não deram a ele um espaço dentro de casa. Mas, Thiago, que absurdo. Por que qual o sentido de fazer isso? Qual que essa linha teológica explica isso? Justamente pelo fato de Maria estar grávida antes de estar casada. Isso, culturalmente, era algo muito, muito, muito complicado para aquele casal. A gente vai ver nos próximos devocionais sobre como José lidou com isso. Você vê que José, inclusive, pensou em dar carta de divórcio, digamos assim, para Maria antes do casamento, para liberá-la, porque, poxa, você tá com uma noiva, você ainda não conheceu-a intimamente, ela parece grávida, é uma coisa complicada, certo? Mas aí Deus mostra para José é uma coisa sobrenatural. Agora, uma coisa é você receber um anjo no seu quarto falando isso. Outra coisa é sua família acreditar. Parece conversa para boi dormir. Então, a gente vai ver, por exemplo, na história de Jesus, que alguns dos irmãos de Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, o Salvador, certo? Eles até ridicularizavam Jesus. Tem irmãos de Jesus que só passam a acreditar nele como o Salvador do mundo mesmo, depois que ele ressuscita. Pra vocês terem ideia. Então não era algo simples, não era algo fácil para José lidar. E algumas linhas teológicas vão dizer, inclusive, isso, de que José e Maria, eles não encontram nenhum lugar no meio da sua própria família por conta desse constrangimento. Olha, sua mulher está grávida, você falou que não conheceu intimamente ela ainda, parece que o filho não é seu, você está contando uma história aí que parece que nunca aconteceu isso, você está inventando essa história. Então tem todo um constrangimento, tem toda uma situação, tem toda uma nuance, tem todo um contexto, mas você percebe que Deus está o tempo todo guiando os detalhes da história para ministrar o nosso coração. Ainda que os seus amigos mais íntimos te abandonem, Deus não te abandonará. Ainda que não haja espaço para você nos lugares, nos melhores lugares, mas você tendo o Senhor, você pode até estar numa estrebaria, estar numa manjedoura, estar num celeiro. Ainda que todas as circunstâncias pareçam complexas e difíceis, como nós tivemos aqui na história de José e Maria, o mais importante é ter o Salvador da humanidade com você. Isso é o mais importante. Tem uma música por aí que você pode encontrar se pesquisar, que o refrão dela fala assim: se tenho a ele, eu não quero mais nada. Se tenho a ele, não me falta nada. Essa música é Bom Pastor, caso você não tenha escutado ainda. E essa é uma mensagem final desse devocional. Se nós temos a Jesus, não nos falta nada. Não nos falta conforto, não nos falta hospedaria, não nos falta luxo, não nos falta amigos importantes, poderosos. Por quê? Porque se nós temos a Ele, nós temos já tudo o que precisamos. Esse Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador da humanidade, nascendo numa manjedoura, simboliza que o Deus Todo-Poderoso resolveu fazer morada no meu e no seu coração.
Você crê nisso? Você abraça essa palavra? Então quero orar com você para fechar esse devocional. E antes de orar, é claro, convidar você para se inscrever aqui no canal, deixar um like na transmissão. O seu like faz muita diferença aqui no YouTube. E convidar você para estar conosco no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu te envio todos os dias o link dos devocionais. É um grupo fechado, não tem conversas paralelas. É feito só para você receber o link dos devocionais minutinhos antes e assim nunca perder para inconstância. Você vai receber o link minutos antes ali e vai ser lembrado para estar conosco todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por essa revelação, te agradeço pelo Senhor ministrar com profundidade os nossos corações. Te agradecemos, Pai, porque realmente nós somos como uma estrebaria, inadequados, limitados, não temos nada para te oferecer que seja à sua altura, que seja ao nível do seu merecimento. Mas te agradecemos, porque o Senhor decidiu fazer morada em nós. Somos gratos por tão grande amor que nos alcança e nos completa. Meu Pai, eu quero terminar essa oração te pedindo para que as lições e as ministrações dessa palavra, elas não terminem quando essa transmissão acabar, mas que elas continuem sendo germinadas no coração de todos os que aqui escutaram e que eles sejam incendiados no coração pelo seu rico amor. Te faço essa oração com fé de que o Senhor irá atendê-la e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Gente, pedido especial hoje, na verdade dois, um que eu sempre faço, que é para você comentar aqui qual foi a lição que mais falou ao teu coração. Segundo pedido é para você compartilhar esse devocional e convidar uma pessoa, pelo menos uma, pode convidar mais pessoas se quiserem, para estar conosco aqui nesse especial de Natal, durante toda essa semana, onde seremos ministrados profundamente pelo Senhor. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. É o horário de começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.